aleluia. Diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Você crê que nessa noite o Espírito de Deus está gerando em cada um de nós, sem exceção, inclusive você que está em casa, uma nova história? Quando você anda pelo planeta Terra, em qualquer lugar, você vê as multiformas de Deus. Você vê a criatividade de Deus, a beleza de Deus em tudo que Ele fez. E nesta noite eu creio que o Senhor está entregando a cada um de nós uma nova unção para vivermos uma aventura. Você pode dizer amém? Para vivermos uma nova história com o Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia em Coríntios capítulo 14, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Vamos coro mais uma vez? Pode sentar, Conrado. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Eu vou ser bem breve, e eu gostaria que você redobrasse sua atenção nessa noite. O texto que eu vou ler você já conhece. O versículo que vou ler provavelmente você já leu muitas vezes também. Mas mesmo sendo um texto que já lemos muitas vezes, uma passagem que já meditamos nela, ela é palavra de Deus. Ela não somente é palavra, como o autor da palavra está presente aqui nesta noite, amém? O Espírito Santo está aqui. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite para falar seu coração, trazer revelação para a sua vida e direção para romper em fé e viver uma nova história. Direção para viver uma aventura com Deus nessa semana, nos dias por vir. E o texto que nós vamos ler aqui em Coríntios é uma carta assim tremenda, é uma igreja extremamente problemática, com problemas sérios nessa igreja, problemas de relacionamento, problemas de pecado. Então muita coisa acontece nesta igreja. Havia filho dormindo com a mulher do pai, havia pecados, havia injustiças, os mais ricos oprimindo os mais pobres, menosprezando. Se você ler, você vai ver que tinha gente se exaltando, dizendo eu sou sábio. O outro dizia eu sou erudito, eu sou nobre, eu sou de uma linhagem superior. Havia todas essas coisas na igreja de Corinto. Havia divisão. Alguns diziam assim, os legalistas, judaizantes, eles diziam eu sou de Pedro, porque Pedro era raiz judaica. Então havia os judeus que se converteram da igreja de Coríntio, e eles se diziam, eram os judaizantes, eles queriam judaizar o povo gentio. As pessoas se convertiam para a igreja, e eles queriam colocar os costumes judaicos neles. Você tem que usar quipar, você tem que usar talite, você tem que celebrar isso, celebrar aquilo. E na verdade nós sabemos que Jesus veio e disse, e aboliu tudo isso. E Jesus disse, isso é para o judeu. E havia essa turma, havia os intelectuais, os filósofos na igreja de Corinto, aqueles que gostavam de filosofias, demandas e aquelas coisas todas, e se achavam leitores intelectuais melhores do que alguns. E esses eram de Apolo. Não, nós somos de Apolo. O outro dizia, não, nós somos de Pedro. Existia também os liberais. Então esse falava, não, nós somos de Paulo, porque Paulo veio trazer o evangelho da graça para a igreja, pregar para os gentios. E havia um grupinho de Paulo, e havia um outro quarto grupo ainda, que eles se diziam, não, nós somos de Cristo. Então Paulo escreve essa carta e entra de sola nessa igreja, e entra de sola nessa situação, e diz, ei, para com essa palhaçada, para com essa bagunça de placa. Não tem nada de Apolo, não tem nada de Paulo, não tem nada de Cefas, Pedro. Todos somos de Cristo, e tudo é de Cristo. Ele diz nessa carta.
E ele começa a colocar a ordem. Esse povo se reunia, e é igual a algumas reuniões, para não dizer algumas igrejas, ou algumas igrejas com as suas reuniões, e talvez a nossa, muitas vezes. Ele disse assim: tem reunião que vocês se reúnem, entram bem e sai pior. Pastor, como que pode? Há culto que a gente entra bem e sai pior. Ele porque tem divisão, tem confusão, tem egoísmo. Você não vem com o coração quebrantado, você vem para se exibir, para se aparecer, para mostrar o que você tem, o que você conquistou, e Deus não está atrás disso. Tudo no livro de Coríntios. Mas quando chega aqui no capítulo 14, na hora do culto, além dessa competição por destaque, ele fala assim: para com isso. Você que tem um destaque, não fique achando que você é melhor do que os outros, não. E ele destrincha o corpo humano, e ele fala assim: os membros do corpo humano que tem menos aparição são os que mais têm valor. Você vive sem uma orelha, mas você não vive sem uma veiazinha do coração. Você vive sem um olho, mas você não vive sem os seus pulmões, sem os seus rins, sem o seu fígado. Então ele começa a dizer que os membros, ele vai mostrando que cada um deve ficar no lugar que Deus colocou, mas ninguém deve se achar superior ao outro. Quem está entendendo, diga aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala: irmão, é isso aí, fica onde Deus te colocou e tá bom. Aleluia. Então havia essa competição, e ele diz: os menos proeminentes são os mais fundamentais e necessários. Ele vai dizendo isso aqui, e ele vai falando da unidade da igreja. Olha o capítulo 12, ele vai falando, então é uma carta poderosa. Quando chega no versículo 14, e é aqui que eu quero falar e ser rápido, ele está falando, e eu já falei essa mensagem, ele está falando de clareza na mensagem. De que ele vai falar aqui no 14? Clareza na mensagem. Ele vai falar de clareza no que você fala, clareza nos princípios. Ele vai falar sobre isso. No capítulo 14 aqui da Bíblia, que nós vamos ler, ele vai falar dos dons espirituais, do dom de profecia, do dom de línguas. E ele vai dizer o seguinte: línguas é importante, e deve haver, os dons deve haver, mas profecia é mais importante. Ele começa a dizer, e ele diz para a igreja no versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim: irmãos, procure com zelo os dons espirituais. Quem entendeu, diga aleluia. Olhe para o seu irmão, diga para ele: irmão, procure com zelo os dons espirituais. A gente ora por tudo, mas nessa noite o Espírito de Deus está nos falando que devemos orar para ir buscar com zelo os dons espirituais. Ele diz aqui, e nesse contexto havia uma confusão na igreja. Havia uma confusão na igreja. Fica aí comigo, eu estou fazendo a introdução ainda. Havia uma confusão, havia pessoas se levantavam aqui, tudo ao mesmo tempo, e ali, e começavam a falar em línguas, e ninguém entendia nada, ninguém se edificava, ao mesmo tempo fora de hora. E aí Paulo vem e bota a ordem, diz: pode falar em línguas, mas não assim. E se alguém levantar no meio do povo com uma profecia, os demais devem se calar e ouvir o que Deus está falando, porque a língua edifica a si mesmo, se ela não tem profecia, se ela não tem interpretação, se a língua não tem interpretação, ela edifica a si mesmo, mas o corpo fica sem entendimento. Agora a profecia traz edificação para o corpo. Ele começa a colocar ordem. E eu sou batista de berço, nasci batista, e aqui nessa passagem, até nos seminários e na minha igreja, e onde fui criado aqui, dizia: não, isso aqui está falando das línguas da terra. A visão é diferente, mas o texto é claro. O texto está falando de língua estranha, está falando da língua dos anjos, o texto está falando das coisas do céu. Olha o texto comigo, versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Está dizendo aqui que quando você fala em outra língua, você não fala a homens, você fala a Deus. Até aqui ainda dá para interpretar que é um japonês falando. Ele está falando para Deus, ninguém entende,
Ele está falando mistérios. Dá até para dizer isso por alto. Aí ele fala o 3. Mas o que profetiza fala para quem? Para todo mundo, porque todo mundo entende a profecia. Assim diz o Senhor. Então nessa profecia tem edificação, exortação e consolação. Agora o 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Tudo bem, mas o que eu profetizo edifica a igreja. E aí ele vai falando. Pula comigo para o versículo 12. Ele diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, ele reforça mais ou menos, faça o quê? Procurais progredir. É igual o camarada está treinando para ficar forte. Ele tem que se esforçar, ou para emagrecer, ele tem que se esforçar para alcançar. É isso que Paulo está falando no 14. Também vós que desejais dons espirituais, procurai progredir. Mas para que o dom espiritual? Olha o texto. Para quê? Para a edificação da igreja. Agora olha aqui, olha o 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa. Aqui já destrói a teologia de que aqui Paulo está falando de línguas da terra. Ele está dizendo assim: porque quem fala em línguas estranhas, em outras línguas, ore para que a possa interpretar. Ou seja, quem fala português sabe do que está falando. Quem fala inglês sabe do que está falando. Se você fala em outro idioma, se você fala, você sabe do que está falando. Aqui não. Aqui ele está dizendo assim: se você fala em outro idioma, ele está falando dos idiomas dos céus, dos dons dados pelo Espírito Santo. Peça a Deus a interpretação desse dom. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha o 14. Porque se eu, ele está falando dele, Paulo, orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Veja, não pode ser a língua da terra, porque ele está falando, quando eu oro em outra língua, os mistérios de Deus, o meu espírito é edificado, porque nós somos corpo, alma e espírito. O meu espírito cresce, eu sou renovado, mas a minha própria mente não entende nada. Olha só a divisão que ele está fazendo. Ele está mostrando que isso aqui fala de línguas espirituais e que nós devemos buscar. E talvez você já foi batizado no Espírito Santo e não fala em outras línguas há muito tempo. E nessa noite Deus está dizendo para você que você deve usar aquilo que Deus te deu, porque é uma ferramenta poderosa. Então ele diz assim: a minha mente fica infrutífera. Aí ele fala: então o que eu vou fazer? Que fareis, pois? O versículo 15. Que farei então? Aí ele diz: vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a... Ele começa a orientar. Porque a língua, quantos aqui já oraram em outras línguas e você mesmo recebeu a interpretação da língua? Levante a mão. Olha, muita gente. Eu muitas vezes... e começa a orar em outras línguas, o Espírito dá, daqui a pouco vem no meu espírito, brota assim: assim diz o Senhor. E aí, Eliane, nós fomos criados juntos. Aí começa a interpretação. Aí a língua, ela saiu desse nível e veio pelo mesmo nível da profecia. Quem está entendendo, diga aleluia. E eu quero que os jovens, que os adolescentes sejam profetas, não só na casa de Deus, mas em todo lugar. Paulo vai tratar disso aqui nesse capítulo. Ele, no 18, ele fala: e eu falo em muitas línguas, viu? Mais do que vocês. O homem só andava falando em mistério. Era direto, era uma coisa de doido. Além de falar outras línguas da terra, além de ser um homem de cultura elevada, estudou na melhor escola com o melhor professor disparado, Gamaliel, na época dele, sabia teologia, hebreu de hebreu, romano. Mas ele disse: eu falo em muitas línguas do céu. Mas nessa noite eu quero falar de clareza da mensagem. Eu só fiz um panorama rápido do livro de Coríntios para você se situar no livro.
Quem está situado, diga aleluia. Preste atenção, querido, é muito rápido. Olha o versículo 8 agora. É aí que nós vamos ler. Capítulo 14, versículo 8. Eu vou contar até 3, 8. E você vai ler para mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois também... Só as mulheres. 1, 2, 3. Os homens dá para fazer melhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois nessa explicação, nesse capítulo sobre os dons, ele fala esse versículo. E eu não quero tomá-lo só por pretexto, para falar do que eu quero falar. Eu quero tomar dentro do contexto também. Ele diz: pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Você sabe, se já sabe vai ouvir novamente, se não sabe vai aprender. Há muitos anos atrás, desde o Antigo Testamento, os povos usavam as trombetas, chifre de boi, chifre de carneiro, chifre de bode, chifre desses animais como instrumento de orientação. Os povos colocavam sentinelas em cima das muralhas, nas torres, e eles vigiavam. E vindo o inimigo, o que eles faziam? Tocava a trombeta, e toda a cidade se preparava para aquele invasor que estava vindo. Algumas vezes os sentinelas ficavam descalços em cima da torre, no plantão deles, porque quando um exército vinha de longe, o exército vinha marchando, e o tropel da multidão tremia a terra, e o cara que estava em cima da sentinela, ele tinha sensibilidade. Então o que ele fazia? Ele via a terra tremendo e ele falava: tem vindo alguém. É como se fosse um grande exército marchando. Então ele via de longe e ele tocava a trombeta. Foi assim muito tempo. Os romanos foram eles, as milícias romanas, que pegaram isso e criaram uma escola de corneteiro. E dentro das legiões romanas, 6.000 soldados. Imagine como que o capitão vai gritar daqui 6.000, vai lá em Laranjeiras, as fileiras, como que ele vai gritar? Ei, não tem jeito. Aquilo ia passando. Então os romanos criaram nas suas legiões. A legião romana, aqueles soldados eram temidos no mundo antigo. Então eles criaram a escola de corneteiro, levavam as pessoas para lá e estudavam a tocar corneta. Então eles inventaram som para tudo. Esse som aqui, quando você ouvir, significa que você deve correr e correr muito. Esse outro som aqui significa que você deve descansar. Esse outro som, sentar. Esse outro som, preparar para a guerra. Esse outro som, comer. Esse outro som é folga. Esse outro som é o final da tarde. E havia sons para tudo. Eles criaram isso e passaram a dirigir o exército com os sons da trombeta. Paulo usa isso e insere nesse texto, porque ele está falando de clareza na mensagem. Diga: clareza na mensagem. Seu marido estiver do lado, agora é a hora. Está ouvindo? Clareza na mensagem. E aí, quando o exército ia para a guerra, Deus colocava o general geralmente num lugar alto, como você vê nos filmes, e do lado deles ficava o corneteiro, e o general estudava os planos de guerra. No mapa ele estudava as estratégias de guerra. Então de repente ele dizia assim: o general, diga ao exército para parar e ficar em atenção máxima. E o corneteiro dava um toque na trombeta, e todo o exército parava, e todos ficavam ao máximo prestando atenção. O general dizia: vire à direita. O corneteiro dava um toque, o exército ia marchando mais para a direita. Depois o corneteiro dizia: mande avançar devagar. O general dizia, o corneteiro dava um som, o exército ia avançando. Tinha um momento que o general dizia: manda atacar com tudo.
manda avançar com tudo, entra com tudo. E aí o corneteiro dava um som e o exército ia, geralmente as milícias romanas, era assim que funcionava. E Paulo usa essa situação e diz: ei, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se também na hora da guerra o corneteiro errar o som, então o exército pode mais forte, mais numeroso, com armas mais potentes, pode perder a batalha. A vida do exército estava literalmente na mão do corneteiro. Ele tinha que estar atento para ouvir o comando do general e tocar o som da trombeta, e assim o exército marchar e ter as suas estratégias bem definidas. Quem está entendendo, diga aleluia. Hoje nós vivemos esse tempo em que nós, mais que nunca, precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus, o som da trombeta, a voz de som de muitas águas, a voz do Espírito Santo, para discernir a vontade de Deus e cada passo de nossa vida ser na direção do Espírito de Deus. Quando Ele fala vire, pare, recue, cale a boca, fale agora, a gente obedece à voz do Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Coloque as mãos sobre seus ouvidos e diga: Senhor, abre meus ouvidos espirituais para ouvir, para entender a voz do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, uma nova unção para viver uma nova aventura, um novo tempo nesse lugar. Abacalavassúbia, glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle, aleluia. A unção de Deus está neste lugar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Você que está aí atrás pode dizer glória a Deus, aleluia. No casamento, na família, é preciso haver clareza na mensagem. Os cônjuges não conversam. Há cônjuge que é casado há muitos anos e ainda não sabe dos gostos da esposa, e nem a esposa do gosto do marido, porque não há clareza na mensagem, não há diálogo. Ele não diz: eu gosto disso. Patrões falham nas suas empresas, porque põe o funcionário, eu já vi muito disso, coloca o funcionário lá e diz: olha, precisa fazer isso, e não explica, porque o camarada que está acima tem medo de explicar para o funcionário o que ele deve fazer, porque ele tem medo que ele faça melhor, ele perca o lugar. Até nas companhias, os donos, eles precisam inserir um método de clareza de mensagem em tudo. Essa igreja, para você se tornar membro, você precisa passar por uma reunião, e ali a gente vai orar, e depois a gente vai dar sequência ao processo, e cada vez a gente vai moldando melhor, acertando. Para quê? Para você saber onde você está entrando, como funciona, qual é a visão que Deus tem nos dado, com clareza de mensagem. Quem está entendendo, diga aleluia. Seus filhos precisam ter clareza. Você precisa dizer para ele: papai não quer que faça isso. E se ele disser: por que, pai? Você vai dizer: porque o Senhor não gosta. Aqui nós obedecemos a Deus. Aqui nós obedecemos, Deus não gosta. Isso é abominação para Deus. Há um Deus todo-poderoso. Clareza na mensagem é necessário. E também Paulo começa a destrinchar tudo isso. E aí, nessa noite, eu quero com muita clareza te falar 2 princípios da palavra de Deus. O primeiro está em Provérbios 18, que diz assim: a morte, versículo 21, e a vida estão no poder da língua. Quem a utiliza bem, come do seu fruto. Diga comigo: a morte e a vida. Provérbios 18, 21. A morte e a vida, vai. Diga: a morte e a vida
Meu Deus, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, vive do seu fruto. Ou seja, você vai viver daquilo que sai da sua boca. Ou você vai ter morte, ou você vai ter vida. Não muda. Quando Deus diz para Adão, se comer morre, ele comeu, ele morreu. Primeira morte espiritual, segunda morte muitos anos depois, morte física. O princípio ainda vale, é o mesmo. A morte vem, mas a primeira morte é a espiritual. E depois de muitos anos, a consequência com a morte física também. A morte da riqueza, a morte da abundância, a morte na pobreza, na miséria, na escassez, na alma seca, sedenta. A morte e a vida. Palavras matam e palavras geram vida. Palavras podem ser doce e palavras podem ser veneno. A morte e a vida, isso é um princípio. E eu estou repetindo muitas vezes porque a igreja precisa ouvir constantemente essa mesma coisa. Porque vira e mexe nós militamos com as armas do mundo e tomamos as armas das emoções, as armas carnais, e queremos lutar e vencer as guerras espirituais. E o Senhor disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Imagens são palavras, palavras são imagens. A partir do que sai da sua boca, você vai renovando ou você vai poluindo a sua própria mente. Quando você fala cachorro, só de falar você já vê a imagem de um cachorro. Eu sei que em Mateus capítulo 9 existia uma mulher que estava há 20 anos tendo um sangramento contínuo, quase que semanal, talvez diário. Ela tinha um fluxo de sangue que exalava a vida dela. E ela nunca se conformou com essa situação. Ela sempre lutou para vencer aquilo. Sempre. Diz a Bíblia que ela gastou tudo que ela tinha correndo atrás de um especialista que a curasse. E nunca achou. Depois de 20 anos, ela ouviu falar de Jesus. E depois de 20 anos, ela um dia se encontrou com Jesus. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 21, diz a Bíblia que quando ela ouviu falar de Jesus, ela pôs um texto na sua boca. E ela dizia assim: se eu apenas tocar nele, ficarei curada. E ela dizia isso: se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. E cada vez que ela ia dizendo isso, seu coração era tomado de esperança. E diz o texto sagrado, porque dizia consigo mesma, ela não dizia para ninguém, ela dizia para a alma dela, ela dizia para ela dizia para as emoções dela, ela falava baixinho, ela murmurava, ela cantava, ela dizia: se eu tocar nesse homem, eu ficarei curada. Diz a Bíblia que um dia ela não conseguiu chegar perto de Jesus, mas ela se abaixou, quase que rastejou, e tocou na ponta do talite da roupa de Jesus, na pontinha, como se fosse uma pontinha como essa samambaia. Ela tocou, e quando ela tocou, aquele toque foi cheio de fé, que de Jesus saiu virtude. E Jesus disse assim: saiu o poder de mim, saiu o poder de mim. E os discípulos: alguém me tocou. E os discípulos falaram: todo mundo está te tocando, tapinha nas costas, todo mundo está te tocando. Eu falei: não, esse toque foi diferente. Esse toque foi fruto de uma profecia, fruto de clareza de mensagem. Esse toque foi fruto de uma fé viva. Todas as vezes na Bíblia, Jesus presenteou a verdadeira fé. E ela disse: se eu tocar. E Jesus disse: foi um toque cheio de fé. E Jesus identificou a mulher e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A morte e a vida estão no poder da língua. A gente vive dizendo o que a Bíblia não diz, o que as emoções dizem. Irmãos, antes da Bíblia ser escrita, ela foi falada.
E ela foi escrita depois para ser falada. Deus disse: haja, 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 e as coisas foram criando. Jesus vence Satanás usando o poder da língua. E a gente vira e diz: eu sou uma miséria, meu salário não dá para nada, está tudo difícil demais, eu estou exausto, eu estou muito cansado, eu não vou conseguir, essa pessoa é difícil, essa pessoa é endemoniada, esse homem não muda, essa mulher é uma praga, ela fala, ela murmura. E a gente vai liberando palavras de morte. Mas nessa noite, uma nova história, o Espírito de Deus quer tomar você. Você não é igual a ninguém, nem precisa ser. Você precisa ser igual à Bíblia, igual à palavra. E você precisa vigiar o que fala, porque você vai comer o fruto da sua boca. A resposta da sua vitória está nos seus lábios. A morte, clareza na mensagem do que eu gosto, o que a Bíblia diz, o que é direito meu em Cristo Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova, a convicção de fatos que não se veem. Quem pode dizer amém? A fé é a certeza, repita comigo, vai, com fé mesmo, diga: a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que, irmãos? Diga convicção. Diga convicção. Uma vez eu vivi uma situação, não de eu viver, mas da pessoa me contar que ele entrou num trabalho e naquela época estava começando a questão de computador. Ninguém tinha computador. E ele foi trabalhar numa grande empresa e lá tinha computador. Era aqueles grandão, lembra daqueles? PC. E tinha um programinha, a gente não sabia nem sabia nada. Todo mundo era analfa de pai, beto de mãe em computação. E aí esse rapaz foi trabalhar e o patrão dele botou ele lá na mesa e falou: você entende isso aqui? E aí ele usou a convicção. Na época, me lembro disso, a gente era jovem. Ele disse: saber eu não sei não, mas que eu vou aprender, eu vou. Diga: saber eu não sei não, mas eu vou aprender. Convicção. Olha no olho do seu irmão e fale algo com convicção. Diga: minha fé é viva. Você tem que falar de um jeito que ele acredite. Que ele acredita. Você tem que falar de um jeito que até você acredita. Quando você pega alguém com convicção, alguém motivado, é diferente. Ontem nós fizemos a cerimônia aqui de 50 anos do irmão Jadir e da irmã Joselita. Foi uma festa linda, veio parente em tudo quanto é lugar. Brasília, Minas Gerais, tinha aqui mineiro. Meu Deus. Jogamos um queijo pra cima, você precisa ver, deu até briga lá na festa. E pessoal de todo lugar, pastor. Foi uma festa linda aqui. De bodas de ouro. E nós estávamos ministrando e contando a história do casal, de tudo que aconteceu. Aleluia, diga glória a Deus. E falando de convicção e falando das histórias, e como convicção disseram para mim que como eles superaram tudo na vida, filhos, netos presentes aqui, a filha tocando, é musicista, toca, eu acho, na escola de música, tocando, e eles dizendo para nós que como a fé fez toda a diferença na vida deles, em momentos terríveis, eles liberaram. Diga: a fé vê a vitória. Vou explicar melhor. Diga: a fé celebra antes. Aleluia. O que vai acontecer depois. É disso que eu estou falando. Clareza da mensagem. Eles dizendo: nós passamos muita luta, mas o Senhor nos deu vitória. Quem deu a vitória?
porque depositaram a sua fé. Os que confiam no Senhor são como? Que o quê? Mas o quê? Firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Jerusalém, de Israel, permanecem firmes para sempre. A nossa fé, irmãos, precisa nesses dias ser uma fé viva, uma fé convicta, uma fé realmente que se expressa de forma poderosa. Você não pode ser medroso, tímido, covarde. Você tem que ter uma fé, talvez tomando em certo nível o exemplo dos muçulmanos, que eles falam do que eles creem, eles exigem para a vida deles. O problema é que eles querem exigir para os outros, né? Mas em certo aspecto eu admiro os muçulmanos, a fé que eles têm, como eles se posicionam. Agora vai ter as Olimpíadas, e eles disseram para o Comitê Olímpico e para o mundo inteiro olímpico, e eu não vi ninguém questionando ainda. Eu vi falando, mas eu não vi brigando. Eles disseram: aqui não pode ter bandeira de LGBT. E eles disseram: mas não, nem propaganda. E eles disseram: vocês querem que a gente mude uma nação inteira 28 dias para satisfazer um desejo de vocês? É a nossa fé. Eles vieram para um hotel em São Paulo, Rio de Janeiro, não me lembro exatamente o lugar. Pagaram o que foi exigido, mas eles disseram: para fazer para nós tem que cozinhar desse jeito, essa comida assim, 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 porque a nossa fé... Eu fico olhando essas coisas e às vezes eu acho a gente maleável demais. Nós não somos intolerantes, não podemos pregar o ódio nem viver ódio. Quem te dá um tapa na cara, você dá a outra. Se te pega a capa, você dá a túnica. Se obriga a caminhar uma milha, Jesus disse que você tem que caminhar 2. É uma. Soldado romano vinha, cansado da batalha, uma bagagem imensa, armas na mão, espada, encontrava você. Ei, você, era lei. Pega a minha bagagem, toma, põe nas suas costas. Você tinha que carregar 1 milha. Jesus falou: não carregue uma. Olhe para o seu inimigo e diga: você está cansado, eu vou carregar 2. Isso é evangelho. Isso é evangelho verdadeiro. Mas não teve a ver concessões. Concessões pecaminosas. Nós temos que ter postura, clareza na mensagem. Não, você pode beber, eu não bebo. Não, fica à vontade, com certeza. Não, e não vai mudar a nossa amizade. Que isso? Não tem problema. Muito pelo contrário. Clareza da mensagem. Tem um irmão aqui que ele foi com os amigos de empresa para uma cidade grande, e depois que terminou o negócio lá, palestras, encontro, os amigos dizem: vamos para a boate. Ele disse: não, eu vou para o quarto. Ele falou: não, rapaz, vamos para a boate. Ele falou: não, eu vou para o hotel, estou precisando dormir. Aí o outro chegou para ele e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, não sei se fica com o meu celular, mas se minha mulher ligar, você diz que eu desci no saguão, que eu estou no banheiro, você faz qualquer coisa. Eu falei: eu não vou dizer nada não. Clareza na mensagem. Ele sabe quem ele é, ele sabe o nível que ele pode ajudar e o nível que não. Ele é um homem de Deus. E ele foi para a boate, o amigo foi para a boate mesmo, deixou o celular lá. E eu perguntei: tocou? Ele falou: graças a Deus não, porque se toca também eu não ia atender. Ele está aí me ouvindo falar. Clareza. Eu sou de Jesus, meu irmão. Você tem vergonha de chegar num restaurante, baixar sua cabeça e fazer uma oração agradecendo a comida que você vai comer? Por quê? Porque aquele do lado vai te olhar e não está te dando nem um palito de fósforo. E às vezes é só o seu ato de agradecer. O que você está fazendo? Eu estou aqui, vou me alimentar. E eu estou agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, que nunca deixou faltar e nem vai deixar na minha mesa o pão. Clareza, convicção, postura. A Bíblia nos ensina isso, ela não dá rodeios. Ela diz: você é meu ou não é? Você ama ou você não ama? Você é santo ou profano?
puro ou impuro. Não tem meio termo. Jesus quer nos levar a uma nova história, mas Jesus está esperando de nós posturas, principalmente com o que diz respeito à nossa fé. Jesus quer que você confie nele, porque ele faz água jorrar no deserto. Ele manda maná onde não tem padaria nem supermercado. Ele vai cuidar de você. Ele cuidou até hoje, ele vai continuar cuidando de nós. Quem crê assim, diga aleluia. Então expressa isso, diga: o Senhor cuidou de mim, e ele vai continuar. Irmãos, a Bíblia diz em Marcos que Jesus chegou na casa dele, na família, nos amigos dele, e ele queria curar os amigos dele, ele queria curar os vizinhos dele, ele queria abençoar, mas diz a Bíblia que ele foi impossibilitado. E na minha Bíblia diz que Jesus pode tudo. Quantos creem que Jesus pode tudo? Diga: Jesus pode tudo, mas ele não pôde. Aqui nesse texto ele não pôde, porque eles olharam para Jesus sem fé. Todas as vezes que uma pessoa chegou crendo em Jesus, foram abertas portas. E nós fomos criados cheios de crenças limitantes. Dinheiro é mal, os ricos não prestam, vai para o inferno. Você não sei o que, você não sei o que. Tantas crenças que não são verdades. Até na igreja, uma postura de religiosidade. O cara vem para a igreja e faz aquela pose assim, ele faz assim. Não é que não possa, pode, mas ele fica tão compenetrado que ele nem adora. Fecha os olhinhos assim, ó, fica o louvor cantando, e o Espírito Santo está falando: ei, irmão, abre o braço, se expressa aí, adora para valer. Todo você que respira, louva o Senhor. Use tudo que você tem, aplauda. Tem hora que você fica assim, mas tem hora que você faz diferente também. E também ninguém deve ditar o jeito que você faz, mas o Espírito sim. E Ele quer que você se expresse. Uma fé viva, uma fé corajosa, uma fé que se posiciona, uma fé que profetiza um milagre. E diz assim: mas eu profetizei, eu criei, mas Jesus não fez. Soberania de Deus. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Soberania de Deus. Olha, irmão, eu criei, mas Jesus não fez. Mas quantas vezes, quando eu era menino na escola bíblica dominical, eu tinha lá uns irmãos lá tão abençoados, que eles não criam nos dons, e eles só sabiam usar um exemplo ou dois de pessoa que creu e não recebeu. Creu e não recebeu, ficava naquilo ali. E por causa daquilo ali deixava de viver. Um monte de gente que... Quantos creram e receberam milagres de Deus aqui? Levante a mão. Pois é, se você não levantou, é para você levantar as duas, porque nessa semana Deus quer operar. Há muitos milagres na nossa vida que não são vistos nem percebidos só com os olhos espirituais. Há muita coisa que Deus faz em silêncio. E Deus quer que você tenha uma fé viva, uma fé que ativa, uma fé que muda a sua história, muda a sua casa. E Ele disse: se a trombeta, você tem que saber quem você é. Um dia meu avô, que já está no Senhor, ele disse para mim: Rogério, fique tranquilo, Deus vai providenciar tudo que você precisa. Naquele dia eu olhei para o meu avô, eu disse: meu avô é fácil falar, por causa da posição que ele tem, da situação que ele tem. Mas ele não estava falando. Meu avô converteu em casa. Meu avô tocava em serestas com a minha... Tinha essa história assim, né, naquela época. E um dia sentado em casa com a minha avó, numa roça, ele ouviu um hino. Não lembro o hino. Ele ouviu um hino e se converteu, e nunca mais se desviou. E era um exemplo de conduta. E com um dia que ele disse para mim: Deus vai te dar tudo que você precisa para viver na presença dele e desfrutar dessa vida. Ele não estava baseando no que ele tinha, mas ele estava falando baseado na promessa de Deus. Ele estava dizendo: Deus, você pode confiar que Deus vai cuidar de você. Nessa noite eu quero encerrar agora, e eu quero dizer para você que a sua fé tem que se manifestar, não é de boca fechada. Você tem que abrir a boca e manifestar a sua fé. A fé tem que ser acompanhada de palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Ah, pastor,
É igual aquela história que se conta. De menino eu já ouvia, talvez você já ouviu, que o lugar fez seca e o pastor convidou a igreja para orar, pedindo a Deus chuva. E um rapaz levou um guarda-chuva, um sol tipo do Nordeste, e muita gente riu dele. Para que guarda-chuva? Ele diz: nós não vamos orar para que chova. Nós não vamos orar para que chova. Há muita gente fazendo oração que nem crê na oração. Sai assim, sem, entendeu? Você começa a declarar a palavra de Deus. Você começa a ser energizado, ativado. A expressão no texto é energia mesmo, de choque. É isso que a Bíblia faz com você. Ela começa a te dar. A gente acha que isso é expressão do mundo. A gente acha que isso é expressão de nova era, energizada, energia toda. Não, é isso mesmo. É isso que a Bíblia faz conosco, diz o texto. Eu vou te mostrar uma hora, se você tiver dúvida. Eu já preguei sobre ele. Vou te mostrar a palavrinha que diz, que o que faz. Você começa a falar da palavra de Deus, Deus começa a trazer energia, Deus começa a trazer vitalidade, Deus começa a mover. Daqui a pouco você está crendo no sobrenatural, e você diz para a pessoa: de onde vai vir eu não sei, mas que vai chegar, vai. Diga comigo: de onde vai vir eu não sei, mas o escape de Deus já está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Clareza na mensagem. Quem é você? Eu sou um servo do Senhor Jesus. Às vezes não precisa falar, só a sua postura, sua conduta, mas saber quem você é, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus.